O Flamengo do Tite, que vinha embalado durante o período de Copa América, surpreendendo a todos, deixou uma última impressão nem tão boa. Muito disso pautado pelos resultados dos últimos 2 jogos dentro de casa, naquelas que deveriam ser as partidas mais tranquilas da sequência. Acontece que esses problemas também têm a responsabilidade daquele que teve o grande mérito, que é manter o Flamengo na disputa. Isso mesmo, o Tite tem culpa, sim, no fracasso dos últimos 2 jogos do Flamengo. E durante a partida contra o Fortaleza, os erros se sucederam e foram muitos. E a gente vai tentar enumerar eles para vocês, trazendo pelo menos os 5 principais erros que o Tite cometeu naquela partida. Lembrando que aqui é uma crítica pontual ao treinador, sem pedir cabeça de técnico ou algo do tipo, até porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Então vem comigo, falar sobre tática, sem tatiquez. Deixa teu like aí, se inscreve no canal, pra gente alcançar ainda hoje os 51 mil inscritos. Vamos lá. Gente, 3 desses erros aconteceram no meio de campo. E eu vou explicar aqui cada um deles, né? Primeiro, uma coisa que parecia ser um acerto no início do jogo, né? O Flamengo sustentando mais a sua saída de bola, baixando, né, o Alan, junto com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, para fazer essa saída de 3 e trazendo para junto o Gerson e o Pulgar, sustentando assim a saída com muita gente. Só que isso acaba gerando um efeito rebote, digamos assim. O Flamengo, que normalmente tinha um jogador agressivo nessa função, que na última partida vinha sendo com sucesso interpretada pelo Luiz Araújo, agora padecia da falta de jogadores para atacar a área, ou mesmo para atacar a frente da área. Os cruzamentos eram muitos, e muitos deles, ou quase todos, caíam ali na defesa, nas mãos do goleiro, e na frente da área mesmo não tinha uma opção de passe, muito porque o Gerson estava muito distante dessa jogada, e aí não estava lá para complementar. Vocês viram que até o próprio Pulgar era o jogador mais avançado aí do meio de campo, né? O Pulgar tendo que se movimentar demais. Mas esse ainda não é o segundo erro. O segundo erro a gente vai notar na saída de bola. O Flamengo, que tinha o Luiz Araújo do lado do Pedro nos últimos jogos, nos melhores jogos dessa sequência, marcando alto, um time que gosta de sair jogando por baixo, trazia ali com o Luiz Araújo uma intensidade grande nessa marcação. Agora com o Gerson, ainda que tivesse intensidade, ele não tem a mesma aceleração, o mesmo arranque curto que o Luiz Araújo tem. Então o Luiz Araújo acabava ajudando muito mais a combater e a dificultar ou quebrar esse primeiro passe da saída de bola. Essa jogada talvez nem seja a melhor jogada para exemplificar isso, mas sim, o fato de o Gerson e o Pedro estarem ali, além de deixar o Gerson tendo que fazer deslocamentos demais, ou seja, baixar início de jogada e depois ser quase um segundo atacante sem conseguir chegar na área, acabava também não tendo ali a energia do Luiz Araújo, que estava marcando mais pelo lado do campo. E aí o terceiro erro, né? O terceiro desses erros, e talvez o principal, ou certamente o principal, era a utilização do Eric Pulgar. Vejam como o Eric Pulgar, que estava tendo que saltar pressão para marcar aquele homem à frente da saída de bola, logo atrás de Gerson e Pedro, também tinha que se deslocar para o corredor. E aqui ele vai tentar se deslocar do meio do campo para tentar dar um combate no corredor lateral. Gente, muito da queda do rendimento do Pulgar nesse ano se deve a isso, né? Ele não consegue ter leituras e se movimentar rapidamente para salto de pressão ou para marcar num outro local. Isso gera que o centro da área, que é a frente da área do Flamengo, fique completamente exposta. O chileno, dentre todas as duplas de volantes possíveis no Flamengo, a impressão que me dá é que ele só se encaixaria numa dupla com o Gerson, que é talvez o contexto que ele teve ano passado, que talvez tenha sido o grande ano da carreira dele, pelo menos aqui, com a camisa do Flamengo. No gol que o Fortaleza faz, o segundo gol, a gente vai ver vários desses erros em conjunto. Primeiro, o Flamengo está construindo ali e o Pulgar está tentando dar opção de passe, alinhado ao Gerson. Veja como no momento ofensivo ele joga alinhado ao Gerson, mesmo o Gerson tendo que marcar a partir de uma outra zona do campo no momento defensivo. E aí, o Flamengo perde a bola e inicia o perde-pressiona, né? O Wesley e o Matheus Gonçalves começam o perde-pressiona
ali por aquele setor e o Pulgar faz esse movimento ali de fazer uma marcação naquele momento por encaixe na saída de bola do Fortaleza. A bola avança e o Flamengo consegue ali frear a progressão do Fortaleza. Só que, enquanto o time todo corria para frente, de novo, a dificuldade de leitura do chileno, né? O Matheus Gonçalves avançava para subir a marcação e tinha a companhia, né, do Gerson e de outros jogadores que estavam ali, mas o Pulgar se mantinha inerte. E ali, aquele jogador que era o jogador que o Pulgar estava tendo que marcar, que é esse jogador que está grifado de vermelho, você pode notar como ele vai receber essa bola livre e vai participar ajudando a progredir, ajudando o Fortaleza a progredir. Quando o Fortaleza progride a partir de uma não pressão durante a sua construção, ele encontra a bola descoberta que ele tanto queria no corredor lateral. E aí ele vai encontrar um ótimo passe na profundidade. E esse passe na profundidade vai encontrar o Tomás Pochettino, que recebe a bola nas costas do Fabrício Bruno. Aí, gente, vem um capítulo à parte, que entra no quarto erro do Tite. O Fabrício Bruno tá marcando ali e começa a correr para trás, que é muito a zona de conforto dele, correr para trás para tentar alcançar na corrida o Tomás Pochettino. Enquanto isso, o Davi Luiz vai fazer o mapeamento do espaço e vai compreender que a desvantagem que ele tem não merece que ele vá combater a partir da posição onde ele está o Tomás Pochettino. E aí ele começa a se posicionar de modo a frear esse passe ou bloquear a linha de passe, veja como ele olha de novo agora, para o Pikachu, que é quem está atacando do lado oposto. Perfeita a gestão de desvantagem do Davi Luiz, fechando o ângulo enquanto a cobertura chegava. E a cobertura do Fabrício Bruno vai chegar. Só que na hora que a cobertura do Fabrício chega, ele novamente opta por não dar o bote. E ele mesmo fala isso, que ele não se sente confortável em dar o bote, que ele prefere disputar na corrida. Só que o Tomás Pochettino é destro, com característica de meia, e já estava na linha de fundo. Ele não tinha interesse de ficar nessa linha de fundo, mas é justamente essa linha de fundo que o Fabrício vai oferecer para ele. Tentando fechar a linha de fundo, ele abre o centro para um jogador que é destro, que tem característica de meia, e que obviamente ia carregar a bola para dentro. Veja como desde que ele recebe a bola, desde que o Fabrício chega, o Pochettino está fora da grande área. Então até uma falta, até um bote mal dado que ocasionasse uma falta, evitaria o gol. Mas ele acaba não fazendo abordagem nenhuma, apenas cercando e bloqueando a linha de fundo que o jogador já tinha na hora que ele estava com a bola. E aí o Pochettino vai rolar para frente da área, que está novamente desprotegido, e veja quem é que está atrasado para proteger essa frente da área. Pulgar. E aí o Alan complementa o erro, quando ele vê que o Pulgar está vindo e acaba confiando demais que o companheiro ia bloquear o cruzamento. Acaba hesitando, não dá o bote e o Lucero chega para cumprimentar. E aí, tentando elaborar um pouco mais sobre esse quarto erro, tem o próprio momento com bola do Flamengo, né? O Fortaleza conseguia subir essa marcação em vários momentos. E um dos caminhos para poder vencer essa marcação dele era isso que o Davi Luiz sabe fazer muito bem, que é conduzir essa bola nos espaços vazios. E aí, atrair a marcação, veja como o Lucero chega para marcá-lo, para então tentar encontrar um passe. Quando a bola ia para o outro lado e o Fabrício tinha essa liberdade, ele não fazia a mesma coisa, não progredia até ficar marcado. E mesmo extremamente livre, tocava a bola para um companheiro marcado. 90% das vezes essa bola vai acabar voltando para ele. Ou não vai progredir como deveria, ou no mínimo vai exigir demais daquele jogador que está com a bola, vai exigir uma qualidade daquele jogador que está com a bola. Quando você dá um passe a um companheiro, na verdade, você tem que pensar que tem que dar para ele tempo para decidir. O passe tem que ser uma estratégia que a equipe tem durante o momento com bola para ter mais tempo com a bola. E não um presente de grego, que você entrega o problema para um parceiro seu tentar resolver. Aqui veja de novo como ele está livre, tem muito espaço e ele vai tocar a bola para o Ayrton Lucas, vai acertar o passe, vai contar na estatística até como passe quebra a linha, e o Ayrton Lucas está lá recebendo a bola de lado, sendo pressionado, e essa bola vai voltar. Então o Flamengo tinha muita dificuldade de progredir. Aqui de novo, o Fabrício Bruno recebe a bola e aí ele tenta fazer a coisa certa dessa vez. Não vai dar o passe para ninguém e vai ficar tentando encontrar
melhores opções, esperando ser pressionado. E aí o Lucero vai tentar ler essa linha de passe, já nem confiando que vai acontecer o passe a partir do Fabrício. E aí o Fabrício, dessa vez, tenta encaixar um passe longo e acaba não acertando, né? Mas pelo menos dessa vez encontrou o tempo certo do passe. Isso se repetiu durante todo o jogo, especialmente no momento do segundo tempo, em que o Fortaleza subiu uma marcação descompactada, que eu mostrei na análise pós-jogo, e que trucou ali o Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu sair dela, muito por conta que só tinha um jogador naquela linha de defesa durante a saída de bola capaz de fazer isso, que era o Davi Luiz. Então agora, vejam como novamente, o Rossi vai dar a bola no Fabrício, o Fabrício está com um espaço muito grande para receber e atacar esse espaço até que alguém o aborde, mas não, ele recebe a bola e logo parte para uma bola longa ali para se livrar do problema e acaba errando a jogada. Depois fica um pouco pior, porque na verdade o time melhora, mas fica um pouco pior porque o Tite coloca o Léo Ortiz no lugar dele. E aí a diferença fica muito grande, especialmente, eu não estou falando que o Fabrício é ruim, gente, estou falando que é um zagueiro excelente para talvez um outro tipo de jogo. Não o Flamengo, especialmente não o Flamengo tendo o Ortiz e não o Flamengo tendo o Ortiz no banco para jogar contra um time que vai estar fechado e ao mesmo tempo vai marcar bem essa saída de bola. Então o Ortiz aqui faz a antítese do que o Fabrício faz durante seus lances, né? Primeiro ele anda para frente mesmo com a bola descoberta, executa essa interceptação e aí essa bola vai alcançar o corredor lateral e vai até gerar uma finalização, né? Nem apareceu a finalização. E aí unidades no segundo tempo. Com bola é até difícil de ter que falar alguma coisa, né? Mas a gente pode ver nesse lance, por exemplo, como o Pulgar deu para ele ali na ruim, bem pressionado, e aí ele tem pouco recurso, né, para conseguir sair dessa jogada. Foram poucos os minutos do Ortiz em campo, infelizmente. A gente poderia ter visto mais disso. Pô, mas você só falou 4. Pois é, o quinto, na minha opinião, passa pela utilização do Lohan, né? Não é possível que um garoto que tenha resolvido tantos jogos, já com pouca idade ao longo do campeonato, tenha do nada alçado um status de que não serve para o momento. O Lohan, com a capacidade que tem, com um time tão desfalcado e com problemas no meio de campo, poderia sim ter resolvido parte desses problemas. Para utilizar o Gerson daquela maneira, marcando alto, o Lohan, por exemplo, pressionaria melhor e aí o Gerson poderia jogar aberto. Mas no segundo tempo, especialmente, podendo recuar o Gerson para jogar ao lado do Alan ou propriamente ao lado do Pulgar e colocar o Lohan, ele acaba colocando o Gabriel, que acabou jogando muito bem, o que é uma coisa que a gente não esperava nesse momento. Mas o garoto podia sim ter entrado, especialmente porque o Matheus Gonçalves também caiu de produção na segunda etapa. E ele teria sim muito potencial para ajudar o time a resolver o jogo. O Tite vai ter o desafio agora, com o elenco completo, de tentar dar fim a essa teia que ele próprio criou e que o levou até o sucesso em todos os clubes que passou, na seleção e até esse sucesso parcial no Flamengo, é essa teia da meritocracia. Isso talvez seja algo que ele sempre perca um pouquinho o ponto e precise de um realinhamento para redirecionar isso. A meritocracia passa também por retirar jogadores que eventualmente sejam inferiores às suas reservas e estejam bem. Fulano de tal está num bom momento, mas o reserva dele é muito melhor, gente. Jogador respeita a qualidade e precisa respeitar a qualidade. O Flamengo é um time muito grande e ter um simples espaço no elenco num campeonato tão conturbado em termos de calendário já é uma grande notícia, porque todo mundo acaba sendo utilizado. O Flamengo tem ótimos 4 zagueiros, mas não é possível que o melhor deles não tenha espaço no time. E essa melhora é tão clara aos olhos de qualquer leigo do futebol. É uma coisa muito clara essa diferença de qualidade do Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro brasileiro entre os zagueiros que jogam pelo lado direito do campo. Ele próprio sabe disso, ele mesmo ia levar o Ortiz para a Copa caso ele não tivesse se lesionado. Então, são alguns erros que o Tite acabou cometendo e agora, com a volta dos titulares, ele vai ter a oportunidade de resolver. A má notícia, como eu disse no vídeo anterior, é que isso não é automático e os caras que saíram vão voltar e ainda vão se ambientar. Um dos seguidores aqui do canal até lembrou de um capítulo do livro Guardiola Confidencial que eu realmente não me lembrava, que fala exatamente sobre a metáfora que a gente falou anteriormente. Os jogadores, quando retornam da seleção, eles precisam de um tempo
para compreender novamente a ideia, para se adaptar novamente ao ambiente e para fazer parte daquele trabalho de novo. A data FIFA é o terror de todos os técnicos do mundo, até daqueles que têm seu campeonato pausado por elas. No caso do Tite, no caso do Flamengo, é ainda pior, porque é um clube muito desfalcado dentro de um campeonato que quase ninguém fica desfalcado. Então, gente, as dificuldades são muitas e os erros que o Tite cometeu também foram. Mas a gente precisa sempre lembrar que os acertos dele no período são muito maiores e que, depois dessas pancadas que levou, a curva de aprendizagem fica mais próxima do acerto para ele do que para um eventual outro. A gente precisa entender que técnicos também erram, assim como jogadores erram, assim como cronistas esportivos erram, assim como torcedores erram, todo mundo erra. E a gente, na nossa profissão, você no seu trabalho certamente já cometeu um erro e nem por isso foi demitido. Você precisa, a partir daquele erro cometido, refletir sobre e depois conseguir fazer algo a respeito para que ele não se repita. Cabe agora ao Tite fazer a sua lição e a diretoria respaldá-lo.